Ainda aqui tem eu e o Evandro, né? Mas as mulheres vão ter que ajudar a Carla. Os varões não vão ficar de fora, né? Tem varões aí? Amém? Opa, dá para melhorar. Tem varões aí? Amém? Ô, glória, agora sim, a igreja chegou. Amém? Então tem a parte das mulheres, tem a parte dos homens. No começo os homens falam: tu és santo, as mulheres respondem. Poderoso, as mulheres respondem. Tu és digno de adoração, tudo junto. Amém? Adoração. Aí tem uma parte bem legal. Olha lá. Vamos lá, das mulheres. E eu canto. Isso. Os homens vêm aqui. E eu canto e louvo. Vem os homens. Ao Rei. E eu amo. Só os homens, vai. Bem forte, irmão. Vamos lá. Me prostro. Beleza? Vem as mulheres, vem cá. Ele é o meu Senhor. Vem, mulheres. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor. Poderoso Deus. É o Emmanuel. É o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Beleza. Ok? Então vamos fazer os dois juntos? Vamos ver? A gente consegue? Vem os varões e vem as mulheres. Vamos lá, homens. E eu canto. Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor. Poderoso Deus. É o Emmanuel. É o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está. Ele ressurgiu. Sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. E assim iremos, amém? Amém? Pegaram o jeito aí? Se vira, se concentra na sua, tá? Vamos juntos, adoramos ao Senhor. Amém? Vamos às mãos assim? Forte ao Senhor. É digno de todo louvor e da nossa adoração. Meus valores bem fortes, vamos dizer. Tu és santo, Poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor. Ele é o Rei dos Reis. É o Pai de amor. Poderoso Deus. Ele é o Emmanuel. É o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está. Ele ressurgiu.
Ele é o Rei dos Reis. Declare. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, ele ressuscitou, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. O Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, ele é o Cordeiro que me salvou, ele vivo está, ele ressuscitou, sempre reinará, ele sempre existiu, ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Dobrado, bem alto, vamos. Como precisamos dele. Como precisamos dele. Ah, Deus. É o que queremos declarar nessa manhã. Enquanto precisamos de ti, Jesus. Precisamos tanto de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Talvez você esteja aqui nessa manhã e você sabe que é isso, é pela misericórdia e graça de Deus. Às vezes as lutas vêm tentando atrapalhar a nossa adoração, o nosso louvor. O diabo muitas vezes joga: você está frio, você está assim, você está assado, você não tem condições de adorar. Mas a palavra de Deus, ela diz que o coração quebrantado e contrito, o próprio Deus, Ele não desprezará. Então, se você nessa manhã se concentrar em Deus e quebrantar o seu coração diante dEle e dizer: eu preciso tanto de Ti, Senhor. Sabe, não precisa de
muitas palavras, apenas daquilo que você realmente necessita. E o que você precisa é do Senhor. Você precisa de Deus, mais que tudo, mais que todas as coisas. Não serão as lutas que têm poder suficiente para te afastar de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz: quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? E a palavra completa dizendo: nem mesmo a morte pode nos separar, nem anjos, nem demônios, quanto mais uma luta momentânea que passamos. Chegou a hora de você abrir o seu coração diante dele e declarar diante dele: o Senhor é mais importante do que qualquer coisa em minha vida. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Não há nada mais precioso, queridos, do que o Senhor, do que a presença de Deus. A presença de Deus é tudo, e a manifestação dessa presença dentro de nós traz a nós tantos benefícios, tantos benefícios. Se beneficie dessa manifestação da presença de Deus. Busque o que realmente você precisa nessa manhã, e você precisa, você sabe, é da manifestação da presença de Deus dentro de você. Há quanto tempo muitos aqui não falam em línguas? Há quanto tempo muitos aqui não oram na madrugada? Há quanto tempo muitos aqui não se prostram diante de Deus? Mas chegou a hora disso ser quebrado pelo poder do nome de Jesus. Chegou a hora da igreja se levantar com poder e autoridade contra principados e potestades, cheio da unção e cheio do poder de Deus, e manifestar no mundo a doce presença do Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Se te ajuda a falar em línguas, fale. Feche os seus olhos, mas não deixe de entrar na presença dele em espírito e verdade. Acabamos de declarar que precisamos tanto de ti, Senhor. E não queremos que fique somente numa simples canção, ó Deus, ou num roteiro que separamos para essa manhã, direcionado pelo teu Espírito, mas que essa seja a nossa adoração diante do Senhor, a nossa oração diante do Senhor. Porque quando dizemos que precisamos de ti, Senhor, nós estamos expressando dentro de nós aquilo que verdadeiramente é a necessidade do teu poder se manifestar dentro de cada um de nós. Oh Deus, santo para sempre é o Senhor. Aleluia. Pedidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda criatura
sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Graça e paz, meus amados. Podem se assentar, queridos. Né? Eu vim aqui subir apenas porque eu quero orar pela minha esposa, porque é ela que vai pregar, tá? Amém! E eu quero orar por ela. Ela vai pregar algo muito interessante mesmo, mas que muitos não querem, não é que não despertaram apenas, não querem despertar dessa sonolência aqui. Amém, queridos? Eu quero que você ponha as mãos na direção aqui do púlpito e vamos orar pela Silvia. Amém? Senhor, nós precisamos de Ti, como cantamos essa manhã. Como precisamos? Precisamos ouvir a Tua palavra. Precisamos que a Tua palavra ela encontre no nosso coração um lugar agradável para se estabelecer, Senhor. Então, opera em nós a Tua vontade, o Teu querer e o realizar, Senhor. Usa a Silvana esta manhã com graça, com autoridade, Senhor, com poder, para nos ministrar aquilo que o Senhor tanto anseia e que nós sejamos uma terra fértil esta manhã, Senhor. Abençoa, ó Deus amado, a vida dela, usa ela, Senhor, com poder e autoridade. Tudo isso nós te pedimos no nome bendito de Jesus. Amém. Graças e paz. Amém. Já faz um tempo, né, que eu não venho aqui, né? Já vou fazer uma reivindicação, Davi, 50 minutos a partir de agora. Tem um cronograma lá, né, e que o pastor Samuel passa. É bom estar aqui e vamos tratar de um tema que não diria interessante, mas um pouco mais profundo que interessante. Isso é interessante, né? Mas é algo necessário e urgente. Eu não poderia vir aqui a não ser para falar sobre educação, falar sobre as nossas crianças. É um assunto urgente, necessário. E eu gostaria que você, enquanto eu for falando aqui, talvez você veio para cá hoje precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de ânimo, mas o Senhor vai falar com você. E o Senhor sempre fala conosco aquilo que é necessário. Eu quero que vocês pensem assim, em tudo que eu for falar aqui. Talvez você vai pensar, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Na minha época também era assim.
Mas Deus é gracioso e Ele de fato é gracioso. O Espírito Santo é quem opera nos nossos corações. Contudo, o aumento da iniquidade é tamanho que nós não vivemos um tempo tal como este. E o alvo são as nossas crianças. O louvor acabou de cantar aqui que a próxima geração, né? As gerações vão te adorar, vão dizer santo, santo, santo. Será? E esta geração agora, a próxima, será que ela vai dizer santo, santo, santo? Será que ela estará com o coração dela aberto para conhecer aquele que é o dono da vida, o Criador de todas as coisas? Então eu vou falar sobre educação, cosmovisão, e eu vou falar com você sobre o clamor das crianças. A última vez que eu estive aqui falando sobre, eu usei o mesmo texto, foi assim que voltamos de Wiki, eu utilizei o mesmo texto de Neemias, e eu quero ler com vocês depois podem ler em casa. Havia uma necessidade naquele momento, na época em que Neemias estava vivendo, e algo foi relatado a ele. Eu não vou ler todo o texto, mas apenas 2 versículos, 5 e 6, o Jonatas vai colocar para lermos juntos. E havia uma necessidade, uma urgência para que algo acontecesse, tá? Para que uma restauração acontecesse. A palavra nos diz assim, em Neemias 1:5, e disse, após saber como que a situação de Jerusalém estava, ele disse assim: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Neemias tem diante dele uma tarefa que não é fácil, uma tarefa difícil. Mas ele se coloca à disposição para que algo aconteça. Veja bem, Deus podia fazer todas as coisas, sobretudo aquelas coisas que aos nossos olhos parecem mais difíceis, não poderia? Ah, Senhor, faz, o Senhor é todo poderoso. Mas Ele deu a nós, seus filhos, a instrução de nós fazermos coisas extraordinárias nessa terra. Isso tem a ver com educação. Neemias, ele escutou um relato que moveu seu coração. Ele confessou, porque ele está orando pelos filhos de Israel, mas ele é um filho de Israel, ele se colocou, e aqui eu me coloco também. E ele clamou por uma intervenção divina. Nós vamos ver que no decorrer da história isso acontece por algumas vezes, e nós estamos vivendo um momento, esse momento, um momento muito propício para algo extraordinário acontecer, mas vai precisar do nosso mover. Tá? Por que é tão importante falar sobre educação? É uma palestra, não, é uma pregação. Por que falar de educação é tão importante? Porque a formação de jovens, de crianças, adolescentes e jovens, ela é mais importante, escutem isso, ela é mais importante do que a pregação do Evangelho. Isso é heresia? Não, vocês vão entender. E do que a elaboração de leis. Por quê? Porque é a educação que forma tanto aqueles que vão pregar o Evangelho, quanto aqueles que vão elaborar as leis. Profundo isso, não é? Bom, nós podemos pensar que o Espírito Santo faz a obra dele, isso é bíblico, está na palavra. Mas eu quero que vocês pensem comigo, e nós vamos voltar um pouquinho aqui, antes dessa história de Neemias, nós vamos voltar para Abraão e o seu primo Ló. Ló se separou de Abraão, porque os dois já não conseguiam viver mais juntos. E Ló vai para a região de Sodoma e Gomorra.
Mas aquele lugar estava tão terrível, o pecado havia aumentado tanto naquele lugar, que Deus falou: eu vou destruir. Eu vou destruir. E Abraão falou: mas eu tenho gente lá. Senhor, ele começou a conversar com Deus. Senhor, o Senhor vai destruir se tiver 50 justos lá? E Deus é misericordioso, gracioso, mas Ele é justo. E Ele diz: se houver, eu não vou destruir. E 40, e 30, e 20, e 10. E Ele vai dizendo: não vou destruir. Deus dizia isso. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Vocês sabem a história. Foi destruída ou não? Foi destruída. A pergunta é: por quê? Por quê? Não tinha justos naquele lugar. Sabe por quê? Mentes cauterizadas. Que puderam. Ló falou: olha, eu entrego as minhas filhas para vocês, porque aqueles homens queriam se relacionar, ter uma relação sexual com aqueles homens de Deus que havia chegado ali para falar: ó, você precisa sair daqui. Olha o tamanho do pecado. Mas as mentes estavam cauterizadas. Olha, sai da nossa frente porque nós vamos arrombar a sua casa. Não tem conversa. E o que isso tem a ver com educação? Eu tenho uma colinha aqui, tá? Eu sigo ela. O que os últimos dias nos dizem? O que os últimos dias têm a ver com educação? O Jonatas vai colocar, e esse eu quero ler com vocês na íntegra, que está lá em 2 Timóteo 3, do 1. Eu vou ler alguns, tá? Vocês me acompanhem. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Volta só um pouquinho, Jonatas. Não, é 2 Timóteo mesmo. 3:1. Ah, tá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos nesse tempo? Tempos difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É uma orientação. Nós vamos dar um salto, Jonatas, naquela listinha que eu passei para você. Nós damos um salto. Ele tem lá a colinha. Aí ele vai dizer, é Paulo dizendo aqui a Timóteo, um jovem. Ele diz assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância, a palavra é uma palavra-chave aqui importante, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pode seguir. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem um versículo aí, que acho que nós pulamos ele, que diz que esses homens que são, aquela lista que foi lida, eles estão a todo tempo aprendendo. Então nós podemos tirar daí que não existe uma educação neutra. Nós estamos a todo tempo aprendendo. Estamos ensinando, mesmo sem perceber. Mesmo não sendo professores. Nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo. Mas esses homens dos últimos tempos, a característica deles está listada ali. O que isso tem a ver com educação? Bom, tudo a ver. Tudo a ver. Quando Jesus veio ao mundo e ele estava exercendo
o seu ministério, curando, libertando, dizendo aos mortos, levanta-se, né? Ressurreição, a vida. Quando ele cura, quando ele traz palavras de esperança, as crianças estão vendo isso acontecer. Todos nós aqui um dia já fomos crianças, sim ou não? Sim. Mas as coisas passam tão rápido e nós vamos ficando tão envolvidos com as coisas de gente adulta, né? Que parece que já nascemos assim, né? Adultos. E Jesus foi uma criança, passou pelas fases, e ele está exercendo agora o seu ministério. E as crianças queriam ir até Jesus. E os discípulos quiseram impedir as crianças de irem até Jesus. Os discípulos falaram, não perturbem o mestre. Ele está fazendo a obra do pai dele. Por que os discípulos disseram isso? Eles disseram isso porque naquela época era uma questão cultural. As crianças, elas não eram valorizadas. Na cultura grega, Aristóteles, grande mestre, ele dizia que quando nascesse menina, mate. Olha só, nós podemos ver lá no caso de Moisés, que Faraó ordenou que os meninos fossem mortos. Herodes ordenou que as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. As crianças não eram valorizadas, por quê? Era uma questão cultural. Mas Jesus não é aquele que quebra paradigmas. E quando os discípulos disseram para ele, para as crianças, para as famílias, não perturbem o mestre, ele nos dá uma lição. Nós precisamos meditar no que o Senhor disse lá em Mateus 19, 14. Ele disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. E não os impeçam. Não os impeçam, deixai vir a mim os pequeninos. A palavra vai nos dizer que é da boca dos pequeninos que sai o verdadeiro louvor. E a palavra também vai nos dizer que se nós não nos fizermos como esses pequeninos, nós não herdaremos o reino dos céus. E por que isso? Porque a criança tem o coração credo. Aquilo que você falar para ela, ela vai acreditar. Aquilo que ela tiver contato durante a infância dela é o que vai marcar a vida dela e aquilo que ela se tornará. Mas o Senhor está dizendo: deixem vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino, não os impeçam. Eu já falei para vocês que eu aprendi isso é libertador. Buscar o conceito das palavras. O que as palavras de fato elas querem dizer? Aí nós seguimos, porque ele está dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino, não os impeçam. E em Provérbios 22:6 ele diz: ensina a criança no caminho no qual ela deve andar, que ainda quando ela for velho, ela não vai se desviar dele. É a palavra que está dizendo. Às vezes, nós corremos o risco falando sem meditar sobre. Às vezes, nós pensamos assim: para que estudar? A letra mata, citamos a Bíblia, não é? A letra mata. Por quê? Ler livros, por que estudar? Porque a palavra fala assim: crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Ele é o Senhor da história. E aí, a gente fala a letra mata. Quem mata, esse versículo, ele está querendo dizer que a letra era a lei. A lei gerava a morte e a fé gera vida. Nós utilizamos o versículo em contexto errado. E ele está dizendo para nós que há um caminho no qual a criança deve caminhar. Não tem, ensina a criança o caminho, porque se é o caminho, o artigo o, olha, eu vou apontar para o meu filho, para a minha filha, e vou falar para ele, anda, esse aqui é o caminho. Mas é no caminho, é uma preposição. E isso quer dizer que ensina andando no caminho com o seu filho. É você, pai, mãe, vocês que são responsáveis pela educação dos filhos de vocês. Então é andando no caminho. Mas eu quero que vocês reflitam comigo. Imaginem vocês aí, eu vou dizer o significado da palavra impedir,
que é mais profundo. Porque imagine assim, imagine aqui, ó, eu tenho que passar aqui, é um caminho aqui. Não tem espaço aqui nem aqui. O que eu tenho na minha frente? Um obstáculo. Então, é que eu não vou fazer isso porque eu posso cair, né? É só eu transpor esse obstáculo aqui, certo? De repente dar um pulo, uma perna, depois com o outro, certo? Ok? Mas a palavra impedir, a origem da palavra, quer dizer amarrar os pés. Aí eu pergunto para vocês, como uma criança com os pés amarrados pode transitar em um caminho, ou no caminho? É possível? É possível. Mas há um caminho. E ele falou, ensina no caminho. E ele disse, não impeça os pequenos de virem até mim. Olha só, nós cantamos aqui a geração, as futuras gerações vão cantar santo, santo. Uma geração contará a outra dos teus atos, isso é Salmo 145:4, e anunciarão dos teus atos poderosos. Deus, lá em Deuteronômio 7:9, Deus está dizendo assim, Deus mantém a aliança e a bondade até 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. E aí a gente pode parar aqui e pensar no que é obedecer. O que é obedecer? Esses dias eu estava vendo a página de uma pessoa, Tati Joslin, e ela tem trazido muitas contribuições na linha que Deus tem nos conduzido. E ela colocou lá um post assim, uma mãe cristã, dizendo, esse negócio de obediência é obsoleto, passado. Eu quero que o meu filho seja livre, tenha um pensamento crítico para fazer as suas escolhas. Isso é impedir ou não a criança de ir até Deus? O que tem impedido as crianças de irem até Deus? O que tem acontecido? Porque nós vivemos a nossa vida, levantamos pela manhã, temos trabalho, quem trabalha fora trabalha muito em casa também, né? Aí filho para a escola, filho que retorna, tem janta, tem esposo, várias responsabilidades. Aquela que tem que trabalhar fora ainda, tem o segundo, terceiro. Olha lá, se não tiver o outro turno na madrugada, né, já que entrou no outro dia. Né? E de repente você pode parar assim e pensar assim comigo. Eu não tenho filhos, então essa palavra não é para mim. Ledo engano. Essa palavra é para todos nós. Porque se você não tem filho, você tem um sobrinho. Se você não tem um sobrinho, você tem um primo. E se você não tem um filho, um sobrinho, um primo, você tem vizinhos. E vamos mais longe. Essas crianças que estão sendo tolhidas agora vão atuar na sociedade. Que tipo de pessoas nós temos na sociedade? Joel, você é empresário, você contrata pessoas. Qual o tipo de funcionários que você vai contratar? Já está difícil hoje? Daqui a algum tempo, não muito distante, como será? Queridos, vamos pegar aqui 100% daqueles que conhecem o Evangelho de Cristo, apenas 20 vão exercer atividades eclesiásticas, vão se tornar pastores, missionários. 80% vão estabelecer o reino, onde eles estiverem nas suas profissões, seja um balconista, uma balconista em um comércio, um caixa no comércio, seja um médico, seja um advogado, seja um professor. E eu quero falar com vocês aqui, refletir com vocês um pouquinho sobre o que tem impedido as crianças de irem até o Senhor. E do quanto pensar nisso, e as igrejas precisam falar sobre isso, o quanto isso é importante. Tá? Porque é nossa responsabilidade. Eu já ouvi assim, isso é pesado, né? Falar que é nossa responsabilidade. Mas olha só, não sou eu falando, é a palavra dizendo. Que a Bíblia está dizendo que a igreja que é composta por pessoas é a luz do mundo. A luz faz o quê? Clareia, ilumina. E ela é o sal. O que o sal faz?
Dá sabor? O que mais? Preserva. Não deixa apodrecer. Esse é um assunto que diz respeito a toda a igreja. A gente, como eu já disse, que a gente às vezes fala assim, o conhecimento, ele... Por que viver buscando, estudando? Porque a gente tem uma visão dicotômica. E isso é uma das coisas que tem impedido as nossas crianças de irem até o Senhor. Crianças que estão dentro da nossa igreja. E quando eu falo da nossa igreja, estou falando de uma maneira geral. Da igreja de Cristo. E o que é viver uma vida dicotômica? Eu vou aos domingos na igreja, eu oro, levanto a mão na hora do louvor, choro, tenho uma comunhão boa com os irmãos, eu vou assistir o culto. E o culto lá na minha igreja tem sido bom, né? O culto aqui tem sido bom, não tem? Glória a Deus, né? Deus tem sido gracioso conosco. Tem sido gracioso conosco. Com tudo. Às vezes nós vamos encontrar aqueles que... Puxa, que palavra foi essa hoje, hein? Não tinha nada com nada. Louvor desafinado. Aquele irmão. E aí você então não veio prestar um culto. Você veio assistir um culto. Então, um conceito errado. Nós não assistimos o culto. Nós prestamos um culto ao Senhor. Nós prestamos um culto a Deus. Então, uma visão dicotômica de mundo eu venho aos domingos na igreja, vou à casa de oração, mas nem todos participam da casa de oração. E a minha vida segue, sabe aquela coisa da vida santa e a vida secular? Já ouviram essa palavra secular? E aí as crianças têm aprendido isso. Que estar diante de Deus é os domingos ou na casa de oração, ou em alguma atividade da igreja, mas há uma vida lá fora acontecendo, que eu vou à escola, que eu tenho os meus amigos. Só que Deus não nos chama para ter uma vida dividida. É uma única vida. Pequenos cristos. É o que nós somos. É o que nós somos. Aí as crianças, elas têm aprendido aqui na igreja. Durante a semana na casa, não vem nada de Deus. Nada. E aí nos domingos, na igreja de novo. Mas na semana, Deus está lá na igreja. Eu encontro com Ele na igreja. E aí, queridos, eu vou bater um pouquinho na escola, porque não tem como, tá? A escola tem sido hoje um caminho, presta atenção, tem o caminho, ensina a criança no caminho, mas a escola tem sido um caminho muito propício para que as crianças sejam impedidas de irem até o Senhor, de terem as suas potencialidades desenvolvidas para glorificarem a Deus. Deus não existe lá fora. Existe o Deus da igreja, nesse espaço aqui, mas lá na escola ele não pode nem ser falado. Não é verdade, Ângela? Não pode nem ser falado. Pode-se falar de todas as outras coisas, de Deus não pode se falar. Aí a gente pensa assim, eu estou enviando meu filho para a escola porque ele é um missionáriozinho. Não, seu filho não é um missionáriozinho, ele está sendo formado também. E eu não estou dizendo para vocês que as escolas devem acabar. Não, isso não vai acontecer. Tem muitas mães que os esposos não ficam, eles vão embora. E elas têm que dar conta de criar os filhos. Elas precisam colocar na escola. E aí o que fazer? Você precisa estar bem atento com o que está acontecendo nas escolas. Muito atento. As nossas crianças, elas estão envoltas num ambiente, não só escola, nas telas. Tão nocivo. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Davi, me situa quanto tempo eu tenho. Certinho, hein? 25 minutos, pelo meu relógio. Vejam bem, as crianças são princípios, né? Eu ia começar dizendo isso, mas me fugiu. Mas Israel está em guerra novamente, né? Vocês viram lá o ataque do Irã? Novamente, né? E nós também estamos. Tão nociva quanto.
Só que não estamos pegando em armas, mas é o campo das ideias, dos princípios disseminados. Você já falou assim? Fale na linguagem da criança. Já falaram isso? Que tem que ser na linguagem da criança? Já falaram isso ou não? Aqui já ninguém mais fala, é? Tem que ser na linguagem da criança. Eu pergunto para vocês, qual que é a linguagem da criança? A linguagem da criança é aquela que você ofertar a ela. O que você tem ofertado para o seu filho? Recebemos uma criança em casa, uma menininha linda. Ela passou um dia lá com a gente. Criança da igreja, tá? Que está nas atividades, nas salinhas. E aí eu perguntei para ela, falei, você já ouviu falar do dilúvio? Aí ela, não. O que é, uma festa? Isso cortou 7 anos, isso cortou meu coração. Porque, como é dilúvio, isso foge do contexto da criança. Não se viu mais um dilúvio. A gente não teve mais um dilúvio, não é? Mas o que foi o dilúvio? O que é o dilúvio? Aí os materiais infantis, eles trazem lá. O dilúvio é uma grande chuva. Não vamos falar de dilúvio, porque a criança não entende, ela é muito pequena. Então fala que ela é uma grande chuva. Aí vem lá os desenhinhos, estamos na era da imagem, os desenhinhos com uma arca minúscula, os animais para fora, felizes. Noé tá feliz pra caramba, né? Olha só, que coisa linda. E aí a tia da sala, a professora da sala, vai dizer, olha, teve uma chuva grande, Deus destruiu tudo, porque todo mundo estava pecando, mas olha, ele falou que não vai me destruir, tá? E ele fez uma promessa, quando você vê o arco-íris, que não é nem arco-íris, né? É o arco da aliança. É o arco da aliança que Deus fez com o homem, que ele não destruiria mais o mundo com uma grande chuva. Só que a criança sai daqui, tem um coração credo, ele acredita. Chega em casa, lá mesmo, gente, choveu um pouco, acontece. Inunda tudo, né? No Rio de Janeiro, é casa que cai, gente, que morre, é uma chuva grande. E a criança, aquilo no coração dela. Mas me falaram que Deus, ele cumpre promessa. Mas as coisas estão sendo destruídas. E eu vou minando a fé daquela criança, que se tornará um adulto ali na frente. Ah, mas eu quero que meu filho seja autônomo. Tenha autonomia para fazer as coisas. Quem pode me falar o que significa autonomia? Hã? Não entendi. Mais alto. Fazer sozinho? Fazer sozinho. Se nós vamos para a origem da palavra, autonomia é viver pelas suas próprias leis. Eu vivo pelas minhas próprias leis. O que nós queremos é que as crianças sejam desenvolvidas. Elas aprendam a ter a motricidade desenvolvida para escrever, para fazer as coisas. Mas nós começamos desde cedo. Sejam autônomos. Vivam pelas suas próprias leis. Vocês sabiam que o termo adolescência não existia? Não existia. Ele é cunhado há um século e meio. Não existia. E hoje nós temos adolescentes de 40 a 50 anos. E como isso vai ficar? Aí a gente fala, sabe, está naquela fase de aborrecência. Ah, meu filho está naquela fase de aborrecência. Eu falo para a Ana. Nós educamos a Ana, procuramos educá-la no caminho, estamos fazendo a nossa parte e as escolhas dela, caberá a ela, mas cabecinha no travesseiro, Senhor, a minha parte eu fiz. E eu digo para ela, fala, olha, Moisés, Daniel, José, eles foram tirados da família na adolescência. E o que eles se tornaram nas nações para onde eles foram enviados? Não teve tempo para mimimi. Não teve tempo. Hoje é muito comum as nossas crianças com ansiedade. Existe uma ansiedade boa. Eu vim, sou ministrando aqui, o coração acelerou um pouquinho, né? Mas a ansiedade excessiva, sabe, do que tem que fazer, do amanhã. As crianças estão sendo educadas. O que está impedindo as nossas crianças? Porque o fim de todas as coisas é que o homem conheça o Senhor e glorifique Ele. Olha só, as crianças hoje não podem ser corrigidas, não pode estabelecer limites para as crianças.
As crianças têm um tempo de concentração. Tudo isso foram princípios que foram sendo disseminados. E nós fomos acatando. Isso parece ser bom, vamos usar. Isso parece ser bom, vamos usar. Só que a conta está chegando. A conta está chegando. E essa é uma conta cara. Essa é uma conta cara, caríssima. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas o que você não teve? Passei fome. Hoje você está trabalhando, seu filho não precisa passar fome. Mas de repente nós queremos dar coisas para os nossos filhos para compensar a nossa ausência. E as nossas crianças não precisam de coisas, elas precisam de pessoas. Depois ele vai valorizar mais coisas do que você. E ainda você vai falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz? Não. É que você deixou de estabelecer um princípio. Imediatismo. Eu quero tal coisa. Não, eu vou me virar nos 30. Porque, coitadinho, eu preciso suprir essa necessidade. Mas aí eu digo para você, e aí quando não der mais para você suprir? Quando ele fizer 18 anos e quiser um carro do ano, e você não tiver condições de comprar? O que vai acontecer? Não sei se vocês perceberam, no culto Simplesmente Família, nós estamos trazendo as crianças para estarem aqui conosco, o culto da família. Por que isso? Ora elas ficam, ora não. Porque nós estamos exercitando o que a palavra diz. No Antigo Testamento, o Senhor convocando reuniões solenes, assembleias solenes, isso é um culto, porque ele ia falar com a igreja. Na época não era igreja, não? Tragam as crianças de peito, até os anciões. Tragam todos eles, porque eu vou falar, ora Israel, ouçam. Nós temos neurônios, é o neurônio copiador. Então as crianças vão aprender por imitação. O culto aqui acontecendo, ele tem um formato. Vocês estão sentados e vocês estão me ouvindo. Na sala é diferente, é uma dinâmica diferente. Eles comem, a gente bate um papo. O ambiente da sala de aula é rico demais. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo nesse momento lá. O que acontece? Quando as crianças, as nossas crianças, elas têm que ficar aqui, elas não sabem se comportar. Dizendo, os outros, agora, eu vou usar esse termo porque é utilizado, os adolescentes e os jovens. Sabe por que não permanece? Porque o culto é chato. O culto é monótono. O pastor aqui vai ter que virar piruletas, ter jogos de luzes aqui, o negócio ser para que os jovens fiquem na igreja. Por quê? Não aprendeu. Que há momento para todas as coisas. E o momento de estar na casa do Senhor. O momento de se sentar. Porque na escola ele fica sentado. Tem momentos que ele fica sentado. Embora muitas escolas de educação infantil é só movimento, então deixa brincar. Isso impede as crianças de irem até o Senhor. Quero compartilhar com vocês o que nós estamos aprendendo nas famílias, já com essa visão. A gente trabalha os dias da criação, né? Olha, então Deus criou 6 dias da criação e tudo que Ele fez, top. Aí Ele fez o homem mais top ainda, fez a mulher mais top ainda. Né? Gostaram, meninas? Bom, né? E a gente já passa para uma outra lição. E aí eles estão aprendendo nessa linha a história de José, a história de Daniel, do gigante Golias. Só que isso está tão distante, tão distante da realidade deles lá fora. Porque não há conexão na história. Os fatos são desconectados e parece que realmente esse Deus é o Deus que está aqui dentro. Só que eu quero dizer para vocês que Deus é o Deus da história. É o Deus da história providencial e nós estamos vivendo a história dele. Onde surgiram as disciplinas que se aprende lá na sala de aula? Onde surgiu a linguagem? Aonde surgiu a matemática? A Andressa não está aqui, eu ia falar com ela, né? Mas temos aqui a Ângela, temos a Vanessa. Quem mais é professora aqui? Professora que trabalha como trabalho mesmo. Trabalho não, vocação, né, meninas?
não é, Vanessa? Onde surgiu as disciplinas? Elas surgiram quando Deus disse haja. Linguagem oral, mais para frente, a escrita. Terceiro dia, ele faz surgir as árvores, ele faz surgir as plantas, as ervas, ciências. Olha, ele faz um cenário para que a história providencial dele aconteça. É a geografia. Sabe o que as nossas crianças estão aprendendo? Por exemplo, você falou do dilúvio, que foi a maior catástrofe que aconteceu no planeta Terra. E aí você fala, o dilúvio, ele destruiu a Terra. Só que a criança tem a noção de terra, os 7 continentes que nós temos hoje, né? Só que não eram 7 continentes. Vai lá para a Bíblia, Gênesis 1:9. É a porção da terra seca que foi chamada a Pangeia. Então isso faz todo sentido. Destruiu a terra. E esse negócio não foi uma chuva grande, foi um negócio tão catastrófico que mudou a geografia que nós conhecemos hoje. Eles estão aprendendo que existe um Deus, que é o Deus da história providencial. Eles estão aprendendo, alguém pode falar, mas agora a sala de aula na igreja virou aula de ciências? Porque o Senhor é o maior cientista. Aliás, Ele criou todas as coisas. Na última aula nós falamos do terceiro dia da criação, e nós dissecamos uma flor. Porque a educação tem que causar deslumbramento. Deslumbramento em quê? No autor da história. E as crianças ali contemplando um ovário da flor, que é todo protegido, e cada parte da flor tem um porquê da existência. Nós não fomos frutos e não somos frutos do acaso, como eles estão aprendendo lá na escola, nos desenhos, frutos da evolução, que está no processo lento, gradativo, sucessivo, que nos gera esperança. Enquanto eles têm um Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, poderoso, gracioso, que preparou a terra para nos receber, nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós vamos dissecar um lagostim. Foi Ele quem fez. Já imaginou? Se a lua fosse mais perto da terra, um tisquinho a mais, os tsunamis que iriam acontecer aqui, ou se afastasse um pouquinho mais, morreríamos congelados. Mas Ele colocou tudo no lugar certo. Sabe, queridos, quando Deus criou os homens, criou o homem, Ele falou assim, olha, vocês precisam crescer e multiplicar e dominar. Crescer é ter filhos. Eu me arrependo, parei só na Ana, né? Crescer é ter filhos. Mas multiplicar não. Sabe o que significa multiplicar? Uma palavra que se aproxima mais do original é replenish. Os professores de inglês aí, replenish, que é refazer. Fazer novamente. Deus é o único que cria do nada. O único que cria do nada. E Ele fala para nós, olha, a partir do nada que eu criei, vocês vão recriar. Só que para isso precisa ter conhecimento. Você pega o barro, massa, barro, e as composições. E aí, com a inteligência que precisa ser desenvolvida, você vai fazer um tijolo. E daí, mais ali para frente, você vai fazer uma catedral, você vai fazer um prédio, uma casa. Dominem a natureza. Mas as nossas crianças estão aprendendo que o homem está destruindo o planeta. Que o aquecimento global está acontecendo, que os mares vão avançar e destruir todos os litorais, que a lua vai cair na terra. São mais de 9 teorias, mas Apocalipse fala como que a terra e quando a terra vai ser destruída. Aí nós precisamos conhecer, e as nossas crianças precisam conhecer. Sabe por quê? Quando elas chegarem mais um pouquinho ali na frente, e uma estatística isso, tá? 76% dos jovens cristãos que viveram a vida na igreja vão para as universidades. Eles despirocam de tal maneira. Por quê? Porque viveu uma vida dicotômica. Eu posso transitar entre o sagrado e o secular.
enquanto há apenas uma história acontecendo. Olha o Davi ali, a plaquinha dele. Eu olhei agora a plaquinha, não sei se você estava mais tempo com ela. Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo. Pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, tá? Porque eu não fui, a minha educação não foi das melhores. Nunca fui de ler. Mas o Senhor, com a graça dele, a misericórdia dele me alcançou para eu fazer algo. É um caminhar solitário. Solitário. Às vezes eu falo, por que eu não fui fazer outra coisa? Porque não dá para ficar rico. Mas eu estou lapidando, junto com Ângela, Vanessa, nós estamos lapidando diamantes. E essa lapidação precisa ser para a eternidade. As ações aqui, a formação que nós demos aqui, fará com que eles façam escolhas para a eternidade deles. Olha, eu tenho assessorado professores. Eu vou falar para vocês de coisas que já estão acontecendo, tá? Bem rapidamente. Creche, primeira infância. A gente fica com essa história, né? No tempo da criança, na idade da criança, do jeito que a criança vai entender. Sabe o que tem acontecido? Creche de São Paulo, tá? E não se engane, a minha creche aqui ela é boa, arrumadinha, limpinha. São os fundamentos que são podres, tá? E vai chegar, se não houver uma intervenção. Por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. Sabe o que estão lendo para as crianças no berçário das creches de São Paulo? Conhecendo os Exus e os Erês. Sabe quem está entrando nas escolas? Como cultura, não como religião, e aí nós não podemos entrar? Os umbandistas. Tá? Crianças têm ficado endemoniadas. Chegaram as bonecas, conhecendo os Erês, as bonecas, Erês mirins. Professoras ficando doidas, cristãs porque tem que trabalhar. Eu atendi uma professora agora que ela falou, olha, me jogaram numa sala com 43 alunos, mas eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Eu montei um semanário para ela, que é o que você tem que fazer durante a semana, fiz alguns planos de aula para ela. E eu falei, olha, você precisa ver como está o nível de alunos de 4º ano, o nível dos seus alunos. Ver como está escrita. E ela demorou para me dar um retorno, aí eu dei uma apertada nela, e ela falou assim para mim, sabe o que é, Silvana? É que eu não sei como corrigir. Eu não sei o que eu preciso ver num texto. Olha, ela foi formada. Soninha, por isso daquela pergunta. Ela foi formada. Ela fez pedagogia. E ela não sabe o que é corrigir um texto. Aí ela me disse, é para piorar a situação. Ela tem muita boa vontade. Ela me falou assim, a matemática ainda é mais fácil, né? Porque eu uso a calculadora. Gente, isso é muito triste. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada graça comum. Deus fez todos os homens, a sua imagem e semelhança. Todos. São todos os homens. E aí a gente viu uma pessoa que está ensinando outra pessoa que eu sei tudo. Não, eu estou pagando o preço de buscar para poder ensinar. Sabe? Vou fazer uma pergunta para vocês para já no final. A gente vai ter um momento aqui de favor. Quem aqui de vocês conhecem, eu já ouvi falar na CONAI? Levanta a mão, por favor. Quantas pessoas ouviram falar na CONAI? Poucas pessoas. CONAI, o que é a CONAI? Prestem atenção. O que é a CONAI? A CONAI é uma conferência nacional sobre educação. Qual que é o objetivo da CONAI? O objetivo da CONAI é olhar para os últimos 10 anos da educação brasileira e traçar diretrizes e metas para os próximos 10 anos da educação. Os próximos 10 anos, a próxima década. Sabe o que está sendo proposto? Cadê a irmã Lúcia? Tá, irmã? Irmã Lúcia, intercessora, né? A irmã Lúcia é uma intercessora. Ó, gente, só abrindo aqui um parênteses, nós precisamos da oração de vocês. Nós, professores, precisamos da intercessão de vocês. A Ângela aqui, a Vanessa, a Andressa, eu estou, a Beth, né? Nós estamos ali, na linha de frente com as crianças. Todos os dias a gente sabe a gravidade
verdade, não é verdade? A gente sabe. E olha aqui em Mauá, o negócio ainda não está colocado em São Paulo, mas vai ficar. Porque a CONAI, as diretrizes dela são assustadoras. A professora Inês Borges, ela participou como delegada, lá em Brasília, com direito a voz e voto. Eu vi a abertura. Em casa, nós conseguimos sentir as trevas. E eu pensei, meu Deus, guarda ela. Porque deve ser terrível estar lá. E ela sentiu, irmã, ela sentia as orações que a protegiam. Uma hora a pressão alterou, mas o Senhor a manteve ali para ela ver, com os próprios olhos, aquilo que a gente já tem visto. Aquilo que a gente já tem visto, queridos, é terrível. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer nas escolas? Que já está acontecendo? O SESI aqui de Mauá, tá? Isso eu vou falar do SESI aqui de Mauá, dando nome aos dois. Ano passado, no ano, aprendeu ideologia de gênero, fez prova de ideologia de gênero. Se fez prova, é porque teve conteúdo. Não bastasse isso, eles foram para os menores, para ensinar os menores o que é ideologia de gênero. A ideologia de gênero, em poucas palavras, é a desconfiguração do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Você vai poder fazer sexo com quem você quiser, se relacionar com quem você quiser, você vai poder fluir e ser um animal, voltar a ser uma mulher, no meu caso, ou posso ser um homem. Nos Estados Unidos tem um homem de 46 anos, que, com a abertura da ideologia de gênero, sabe o que ele fez? Problema no casamento, dívidas, ele decidiu que ele era uma menina de 7 anos. Se veste como uma menina, vive como uma menina, e aí eu não sei quem é mais maluco, que uma família adotou ele. Uma família adotou ele, ele vive com essa família hoje. A família que adotou tem uma menina de 7 anos, que vive com um camarada barbado de 46 anos. Isso é ideologia de gênero. Sabe o que está acontecendo na CONAI, proposta? É que desde a mais tenra idade, a ideologia de gênero ela tem que ser implementada nas escolas. A mais tenra idade. Que a cultura, que aí você fala de minorias, de classes, né? Mas não é essa a intenção. É que a cultura afrodescendente, que eles fazem também de uma forma errônea, né? Porque é o maior número de crentes pentecostais, são os nossos irmãos afros. Trabalhar a Umbanda. Sabe por que a defesa, e vocês ficam vendo direto os filhos de vocês, fazendo trabalho dos indígenas, falando sobre os indígenas, sabe por quê? Paganismo. Para os pais que têm os filhos em escola particular, não existirá mais escola particular. O pai será o Estado. Isso está nesse documento, tá? Escolas confessionais, esquece, que é o ódio deles mesmo. Educação domiciliar, criminalização. E tem mais uma coisa. Existe o Sistema Nacional de Educação, que ele dá diretrizes, contudo, os municípios, estados têm autonomia, né, Léo? Mas o documento da CONAI diz que não, tudo vai passar para a União. E os municípios e estados terão a obrigatoriedade para cumprir. Em 2015, nós fizemos parte de um movimento, Eu Sou Família. São Bernardo não entrou em ideologia de gênero. Mas já está aí. Sabe o que a diretora do SESI disse? Olha, esse ano, agora, vamos pegar pesado com a ideologia de gênero. E se pai cristão quiser reclamar, pede para vir falar comigo. E vocês já podem contratar um travesti para vir dar palestra para as crianças. Tá? Tenha misericórdia, nós precisamos clamar. O que fazer se for diante desses absurdos? As crianças pequenas chegam na creche, elas não podem ser conduzidas numa rotina, lá de São Paulo. Elas não podem ser conduzidas numa rotina. Se elas que 5 de 30, 5 quiser bagunçar, pode bagunçar. Se 5 quiser dormir, você tem que propor para dormir, uma professora na sala de aula. Não dê brinquedos prontos, porque eles têm regras e as regras não são boas. Não ensine a pegar no lápis. Para que vai pegar no lápis? Leitura e escrita são fundamentos da liberdade. Deus deixou a palavra registrada.
para que nós tivéssemos acesso a ela e lêssemos com entendimento. Sabe aquele moço que veio aqui, de Buíque? Ele me ligou esses dias e falou assim: mano, nos ajuda novamente. Ele veio aqui, eu fiquei até brava, tá? Porque ele não passou o que nós de fato fomos fazer lá. E os resultados que está tendo lá. E não é porque Silvano, o pastor Guilherme que foi, a Rosana, a Cris, não. Nós fomos em obediência. E pela graça de Deus nós fomos. Mas ele me pediu ajuda, eles entraram agora num sítio e eles estão me ensinando a palavra e não entra. As pessoas ficam assim olhando. Por quê? Porque faltam palavras armazenadas na cabeça. Como que vão entender? Vocês percebem que a educação, quanto ela é importante? O documento da CONAI tinha que ter acontecido com a participação das famílias, para conversas, diálogos, para ver estabelecer essas metas. Foi feito na surdina, certo? Aonde ele está agora? Finalizando o processo para ir para o Congresso. Se não houver uma intervenção, vai passar. E às vezes eu penso, Senhor, que passe. Sabe para quê? Para as pessoas acordarem. Para as famílias acordarem. Mas também eu penso, será que há esperança? Jesus está voltando, isso é fato, mas você não sabe se é hoje ou daqui a 10 anos. Eu quero estar fardada. Roseli, lembra? Chama Daniel. Daniel está pronto. Hagai, não é? Chama Daniel. Esteja pronto para ser luz e sal agora na vida de crianças. Se capacite. Sobretudo, é buscar o conhecimento, mas é com a graciosidade deles, não são palavras ao vento. Em todo momento crítico, e esse é um momento muito crítico, Deus levanta pessoas. Foi assim em 1517. As pessoas não tinham conhecimento da verdade. Elas não podiam ler a palavra, somente em latim os clérigos. E Deus levanta Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele passou por um acidente, foi atingido por um raio. Ele falou: Senhor, se eu não morrer, eu vou te servir, eu vou me tornar um monge. E ele foi. E ali, como ele era monge, ele teve contato com a palavra. E aí ele chegou no versículo, porque naquele tempo as pessoas pagavam indulgência para ganhar a salvação. O povo sendo massacrado pelo engano. E aí ele se depara: o justo viverá pela fé. Isso transforma a vida dele. Ele não fica inerte. Ele escreve 95 teses que ele prega na parede da igreja. As pessoas iriam ler e acontece uma revolução. Se hoje nós temos acesso à palavra de Deus, foi porque alguém pagou um preço lá atrás, um chamado. Revolução industrial. O que aconteceu? As pessoas começaram a ir para cidades, migrar para cidades. As mães saíram das casas, os pais saíram das casas. E as crianças ficaram jogadas, sozinhas, abandonadas. Mais uma vez as crianças. E um homem, Robert Hike, lá na Inglaterra, um dia passando num domingo, ele viu aquelas crianças e falou: cadê os pais dessas crianças? Estão trabalhando, mas hoje é domingo, estão trabalhando. Aí ele foi conversar com as crianças analfabetas. Ele falou: não, alguma coisa precisa acontecer. Ele foi. Sabe o que saiu daí? Sabe o que surgiu daí? As escolas dominicais. Quem já foi numa escola dominical? Aqui. Olha aí. Escola dominical surgiu deste contexto. E o que Deus fará agora? Comigo e com a sua vida. De repente você esteja pensando assim: Silvana, legal, há uns anos atrás você veio aqui falando contra tudo e nada aconteceu. De fato. Até um certo ponto. Nós fomos assessorados e nos deram uma faixa etária, que era a faixa etária que nós queríamos começar. Os titicos, os pequenos. Nós seríamos a primeira. Só que os pais não têm entendimento de que precisavam levar as crianças de 3 anos para um reforço escolar. Imagina! Guilherme foi em escolas, conselho tutelar. Nós fizemos aqui profetagens, sei lá, umas 4 vezes, né? Eu, o Davi, a Silvia, o pastor Gui. E a nossa igreja não está centralizada em um bairro.
está numa avenida. E precisa acontecer aqui, na igreja. Coisas estão acontecendo. A pergunta é: quanto você quer se envolver? Quanto você quer meditar sobre isso? O meu desejo é que você vá para casa e não se sinta confortável com essa palavra. Não se sinta confortável. Que você vai buscar ver o que está acontecendo. A Andapef é uma associação que foi criada para auxiliar as famílias na educação dos filhos, mas outras associações hoje estão fazendo, eu enviei isso, o pastor Samuel enviou isso nas casas de oração, não sei quantos de vocês oraram, ouviram aquele áudio, mas hoje está acontecendo o Dia Nacional de Clamor pelas crianças. Nós estamos aqui, ó, nossa família, nós estamos de jejum, de telas, de televisão. A gente tem assistido um negócio lá que é o Moke. Quem já assistiu o Moke aqui? O Detetive Moke. Já assistiram? É viciante aquele negócio. Eu falei, olha, não vai ter Moke aqui. Hoje é dia que a gente precisa clamar. Mas só um dia. Só um dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, os pequeninos que são deles. Nós vamos fazer um momento de clamor pelas crianças. De intercessão pelas crianças. Para que o Senhor, mais uma vez, como ele olhou para Neemias, só que Neemias confessou. Neemias falou, eu tenho culpa nesse negócio. Eu nunca me importei de fato com as crianças. Atire as crianças. Elas estão fazendo barulho. Deixa as crianças lá, entre os pares. Aí eu quero perguntar o que uma criança de 3 anos ensina para uma criança de 3 anos. Se ele também está no processo de formação. E aí nós fomos fragmentando. Eles não trabalham. Quem aqui para, quando uma criança chega e está conversando, e para e fala, oi, tudo bem com você? Ah, uma criança. Sai daqui. Gente, eu queria pegar uma palavra mais, sabe? Mas é o que tem para hoje. E é urgente. E é necessário. É para que as futuras gerações possam exaltar aquele que é. É para que as futuras gerações possam conhecê-lo. Porque senão elas não vão se relacionar com um Deus que fala, espera. Elas não vão aprender nunca a esperar. Eles querem ter tudo para ontem. Mas Deus fala assim, espera. Eu quero que você se relacione comigo. Eu não vou atender a sua relação aqui não, a sua oração, porque enquanto eu não te dei ainda o que você está pedindo, você está se relacionando comigo. Como que elas vão se relacionar com Deus se elas olharem só para o seu ventre? Os meus desejos precisam ser satisfeitos. Se o Senhor fala que nós devemos repartir, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e amar os nossos inimigos. E vai adiante, né? E como que uma criança vai poder adorar a Deus se ela não sabe se ela é homem, se ela é um macaco, se ela é um animal, se ela não sabe quem ela é? E Deus a colocou no corpo errado. O pastor Guilherme vai conduzir esse momento de oração. Se informem. Tem uma receita agora para esse tempo? Eu falei com a professora Inês, falei, professora, e aí? A gente vai falar da CONAI, ela está ministrando numa igreja agora lá em Anápolis. O que vai acontecer? Tá, a gente vai falar tudo isso, vamos assustar o povo, mas e aí? O que fazer? É dobrar os joelhos e clamar. É dobrar os joelhos e clamar. Para que o Senhor ouça a nossa oração e possa sarar a nossa terra. Eu encerro minha fala com Malaquias 6, 4. Acho que é isso, Jonas. É o último versículo. E o pastor Gui vai orar.
E Elias procurará fazer com que os corações dos pais, na minha tradução não tem o show, se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Eu não sei o que está escrito. Você coloca uma versão mais abrasileirada, tá? Não veio com maldição e fira a terra. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra. É uma escolha que nós fazemos. Amém? Que o Senhor possa trabalhar na minha vida, possa trabalhar na sua vida, que nós possamos ser luz neste tempo de trevas, que nós possamos ser sal, para salgar, dar gosto, não deixar apodrecer. Porque, fato é, a iniquidade vai aumentar, o amor das pessoas vai esfriar, mas a igreja ainda está aqui. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui. E Ele quer trabalhar, não quer ninguém de pijama. Nem agora nós estaremos de pijama. Ele nos quer tratados. Amém? Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Eu pedi para o Jonas, a Sil me pediu para economizar o tempo e não fazer nenhuma consideração sobre o que ela falou. Mas eu acho que a gente precisa conhecer esse versículo e meditar sobre ele. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo do Filho de Deus. Essa missão de destruir as obras do diabo é a nossa missão. E a obra do diabo, ela se traveste de várias maneiras. E uma muito presente, muito competente na área da educação. Então, amém? Vamos nos colocar de pé. As crianças, o dia chama as crianças, querido. Elas vão fazer parte desse clamor. Aleluia. Eu me lembro muito bem, irmãos, de como eu fui alcançado pela cultura, passando pela escola, me tornei um propagador dessas mentiras. E já pastor, já com 10 anos de convertido, eu ainda guardava alguns princípios no meu coração. Eu precisei conhecer alguns homens para... Vamos sentar aqui, queridos, ó. É para ficar com os pais, né? As crianças é para ficar com seus pais, tá? Bem? Então você abraça seu filhinho. Samuel, vai lá com a mamãe, Samuel. Vai lá com a mamãe, ó. Vai lá. Isso. Vamos lá? Vamos, queridos. Vamos orar? Vamos clamar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Deus de toda a terra, Senhor. Não só a nossa nação está imersa nesta lama, Senhor. Muitas nações, ó Deus amado, foram imergidas nesta cultura anti-Deus. Estamos, todos nós vamos nos situar aqui no Brasil, amarrando os pés das nossas crianças, iludindo, formando um imaginário contra o Senhor. Pai, levanta a tua igreja, Senhor, a tua igreja que te escuta, que te ouve, Senhor, que ela seja profundamente tocada para se envolver, ó Pai querido, com a infância, com a educação,
para que ela seja realmente luz do mundo e sal da terra, não apenas como propagadora do Evangelho, Senhor, mas que ela alcance essas outras necessidades, porque, como bem disse a Sil, se elas forem educadas desta maneira, elas não ouvirão o Evangelho, Senhor, não saberão que há um Deus. Então, nós oramos, Pai, para que o cenário é muito ruim, mas o Senhor tudo pode, Senhor. Eu não sei se os seus planos é que realmente as coisas piorem, para que o Senhor possa trazer um grande avivamento, Senhor. Mas os dados, eles estão aí já, Senhor. As aflições das crianças já estão aí, nós já estamos vendo, Pai. Senhor, a perdição se alastrando, tem misericórdia de nós. Nós, como igreja de Cristo, como Avivai, que confessamos o nosso pecado de omissão, às vezes, como pai, como mãe, como irmãos mais velhos, como os parentes e como cristãos, Senhor. O Senhor abençoa a vida do Leonardo, ó Pai, naquilo que cabe a ele fazer ali como legislador, Senhor, como parlamentar aqui na nossa cidade, para que ele seja ali um soldado teu, Pai. Ele seja um soldado teu fardado com a tua farda, Senhor, para lutar os teus princípios. Aonde ele puder, ele invista e propagar os seus princípios, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Pai, levanta um método novo, Senhor. Ó Pai, eu ouso orar assim, que o Senhor levante homens que assumam o poder e tenham coragem de mudar as coisas. Nós sabemos que a luta é muito grande, porque os professores estão comprometidos. Ontem nós estivemos, Senhor, numa escola municipal aqui da cidade, e nós podemos perceber o quanto os professores estão envolvidos com a cultura do politicamente correto, com questões mundanas. Senhor, e ante Deus, abençoa essa pequenininha que veio aqui, Senhor. Ó Deus amado, ela e as nossas crianças aqui representem todas as crianças da terra. Assim nós queremos, Senhor, que seja. Não só as crianças de Mauá, não só as crianças da nossa igreja, Senhor, as crianças do Brasil. Ó Pai, que a gente possa produzir, Senhor, uma cultura diferente. Ó Deus amado, Senhor, tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome poderoso de Jesus, nós oramos e cremos. Amém, amém. Queridos, podem se assentar. Vou dar uns recadinhos aqui, né? Chamar a Bruna aqui também, que ela vai dar um recado. Olha, querido, primeiro recadinho nosso é que vocês viram que o estacionamento agora está maior, né? Então a gente vai estacionar com mais tranquilidade. Então vocês comecem a usar a parte de trás aqui também, né? Eu cheguei, já tinha vários carros. Tá bom, querido? Graças a Deus, né? O Senhor está melhorando aqui a nossa comodidade da igreja. Amém? Esta semana, vem, Bruno. Esta semana, vem, não, é aqui em cima, filha, vem cá, para de vergonha. Viu? Uma coisa boa que nós temos na igreja, sabe o que é? É as crianças aprenderem a falar em público, perderem esse medo, sabe? Os adultos também, é muito bom a gente romper com a nossa timidez e falar em público, né? Semana que vem, que culto que nós teremos, amados? Simplesmente família, né? Então vocês saibam, pais e mães, vocês já conversem com seus filhos, para que eles vão estar presentes com vocês no culto. Não vai ter salinha, certo? Né?
E a Bruna vai lançar um desafio maravilhoso, que é baseado um pouco nesse clamor que nós levantamos, né? Mas ela vai falar, tá bom? Eu deixei algum recado de lá? Agora é o que ela vai fazer, tá? Vai falar. Paz, igreja. Irmãos, nós vemos todos os dias a necessidade de nós estarmos em clamor pelas nossas crianças, pelas nossas famílias, porque nós vemos que o inimigo tem tentado de tudo destruir as famílias. Então, para que nós possamos estar firmes em oração, na fé com o Senhor, nós estamos propondo toda semana que antecede o culto Simplesmente Família, nós entrarmos em jejum em família, tá? Em família. É o pequenininho de 2 anos, igual o meu, de 3, a família completa, tá? Depois eu vou passar mais informações no grupo, tá? Mas, resumindo, o que vai ser? Vai começar a partir de amanhã e nós vamos entregar juntos no domingo, tá? E o que nós propomos para vocês? Uma semana sem telas. Gente, é desafiador. Eu sei disso. É muito desafiador. Mas é necessário, tá? Então, cada dia da semana nós vamos mandar para vocês atividades devocionais para que nós possamos fazer em família, para que, entre aspas, essa necessidade de telas seja, como fala, suprida, tá? Por orações, por atividades em família, e vocês vão sentir que vai ser um momento maravilhoso, maravilhoso. Nós não perdemos nada fazendo isso, renunciando à nossa carne, tá? Então eu conto com toda a igreja, nós temos um propósito maior nisso e eu creio que todos possam sentir. Amém? É isso, queridos, né? Olha, pode ir, filho. Então, como nós vamos aproveitar a semana? Eu vou falar um pouquinho. Faça um culto doméstico na segunda, assista um filme evangélico na terça-feira, um filme bíblico. Mas é o jejum. Não, a ideia é minha, tá? Eu falei. Então, um joguinho, alguns joguinhos, tem jogos bíblicos, mas a ideia básica é que você experimente quão bom é estar com a família, sabe? Porque faz um jantar, assim, significativo, né? Vão fazer uma caminhada juntos e converse durante o percurso, né? Observem as obras da criação, enfim, seja criativo. E as meninas vão passar algumas ideias para vocês, tá bom? Para a gente fazer um jejum de alimento, um jejum espiritual, mas também um jejum de telas, um jejum de cada um no seu canto, para a família ficar junto e a gente descobrir o gosto da família. Amém, queridos? Então, amém. Vamos para a nossa bênção. Ficam em pé. Vamos para a nossa bênção apostólica, né? E vocês tenham uma semana maravilhosa em família. Pode ser a vovó com a vovó também, tá bom? Né? Bem, queridos, então, crie o grande amor do Pai. Este amor que entregou Jesus Cristo a nós, seu Filho. Que a graça salvífica do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e que a obra que o Espírito realiza em nós, o Espírito Santo, suas consolações, seus ensinamentos, como Ele nos guia na verdade, nos faz lembrar das coisas que aprendemos e nos convence do pecado, seja abundante em nossa vida, até que o Senhor volte e todos digam amém. Vão em paz, meus amigos, vocês têm, meus irmãos, uma semana muito abençoada.